Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós estudamos clássicos da literatura espírita. Nesse momento, estamos estudando o clássico Roteiro, que é um livro ditado pelo espírito Emmanuel, a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Mas, como nós sempre fazemos, antes de iniciar as nossas transmissões propriamente, nós oramos pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Assim, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e acompanhar conosco esta pequenina prece, ok? Então vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na realização deste trabalho. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será lido, comentado, estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga que nos conduz, damos como iniciado o programa Aprendendo com os Clássicos. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. Graças a Deus, né? Muito bem. Vamos cumprimentar nossa querida amiga Maria de Fátima Enes, que está aqui conosco. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Fátima. Tudo bom, minha amiga? Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Gente, nós hoje vamos estudar o segundo capítulo do nosso livro Roteiro. O capítulo é No Plano Carnal. E eu fico muito surpresa, quanto mais eu leio esse livro, na verdade não ler, né? E estudo esse livro, mais eu me encanto com a profundidade dos ensinamentos, né? Que ele nos traz. Porque são pequenos textos, mas são textos com muitas coisas a serem refletidas, né? Esse é um livrinho realmente muito interessante. Obviamente que eu já o havia lido anteriormente, né? Mas agora, lendo aqui junto com vocês, eu vou observando como ele é ainda mais pleno de conhecimentos e informações maravilhosas do que eu já imaginava, né? Então, vamos começar aqui com a nossa leitura de hoje, No Plano Carnal. E Emmanuel vai nos dizendo o seguinte: isolado. E Emmanuel usa umas palavras, né? Ele é muito poético. Veja bem. Isolado na concha milagrosa do corpo,
o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. Observa só isso. Isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. Ou seja, ele começa a nos dizer, né, de forma poética, que o nosso espírito imortal está, quando é encarnado, isolado, né? Isolado como uma ostra dentro de uma concha. E que, nesses momentos em que ele está ali, isolado, né, dentro desta concha, o que acontece? As suas percepções, né, os seus sentidos ficam limitados. Agora, observe que Emmanuel completa, limitados, né, como se faz necessário. Ou seja, as suas percepções ficam com limites que se fazem necessários. Isso significa que Deus, em sua sabedoria e justiça, né, compreende que nós, quando estamos encarnados, não podemos ter as mesmas faculdades que temos, as mesmas percepções, né? Não nos níveis, né, que temos quando estamos desencarnados. É fato que os amigos espirituais nos dizem que quando o espírito está desvencilhado do seu corpo físico, ele não mais tem limites para as suas percepções. Nós aqui, para enxergar, nós precisamos dos olhos, para ouvir dos ouvidos, né? Para sentir o cheiro, nós precisamos do nariz e por aí vai. Mas, quando o espírito não está mais enfeixado no corpo de carne, ele tem todos os seus sentidos em todas as partes do corpo. É mais ou menos assim, ele pode ver com as mãos, né? Ele pode sentir também com os dedos e por aí vai. Mas essas faculdades tão ampliadas, né, no corpo de carne, seriam, de uma certa maneira, prejudiciais. Né? Por quê? Pelo nível evolutivo em que nós estamos, pelo nível evolutivo em que nós estamos. Né? Então, nós não podemos ainda dispor dessa amplidão de sentidos no corpo de carne pela nossa inferioridade moral. Já imaginou se você pudesse, com seus dedos, né, enxergar como enxerga com os olhos? Seria uma situação, né? Seria uma situação. Você colocaria a sua mão discretamente, né, na janela da casa de alguém e veria tudo que está acontecendo ali, né? A pontinha do dedo já estaria vendo tudo que acontece. E outras coisas que a gente não precisa nem mencionar aqui, né? Então, vamos lá. A esfera sensorial funciona para ele, espírito, a maneira de uma câmara abafadora. Ou seja, o espírito tem os seus sentidos abafados, né, quando está encarnado. Visão, audição, tato padecem enormes restrições, exatamente o que eu falei. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. Ou seja, ficam circunscritos à região do corpo onde, basicamente, esses sentidos se manifestam. Né? Ou seja, aos olhos, aos ouvidos, ao nariz, né? As mãos e tudo mais. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Olha essa frase. Né? O cérebro físico, quando estamos encarnados,
é como um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular, ou seja, relembrar e reaprender. Ou seja, aprender aquilo que já foi aprendido em algum momento numa encarnação anterior. Né? Ou seja, nós, numa vida anterior, com certeza, né, se nós nascemos aqui no Brasil, por exemplo, nós aprendemos a ler e escrever, aprendemos a falar português e tudo mais. Só que quando a criança renasce, né, o seu cérebro é como uma câmara escura, onde ela vai começar a reaprender e recapitular, recordar aquilo que ela aprendeu. E aí nós vemos a sabedoria divina, por quê? Porque quando eu reaprendo, muitas vezes eu vou aprender corretamente aquilo que eu posso ter aprendido de maneira errada. Conceitos, né? Conceitos, sobretudo morais. E tudo mais. Então, aquele esquecimento do que nós já vivenciamos em vidas anteriores, não é? Nos dá a possibilidade de fazer corretamente dessa vez. Olha que maravilha, né? Então, o cérebro físico é um gabinete escuro, onde a gente mais ou menos que vai entrando naquele compartimento, vai tateando para reconhecer as coisas, né? Recordar, recapitular tudo aquilo que a gente já fez. E, obviamente, com a possibilidade de fazer bem dessa vez, de fazer melhor. Né? Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Exatamente. Né? Exatamente. Então, tudo aquilo que eu já aprendi, que eu já vivi, aquelas ideias que eu carreguei durante muito tempo, às vezes preconceitos, né? Ideias menos felizes a respeito de coisas, né? Pensamentos, opiniões, tudo isso está dentro de nós. Estão ali de forma estática e vão se revelar, né? Por meio de intuições e tendências. São as nossas chamadas tendências instintivas. Né? Então, existe uma grande diferença entre intuição e inspiração. A inspiração é aquilo que nós recebemos de fora para dentro. Os artistas costumam dizer que estão recebendo uma inspiração, ou então que perderam a inspiração. Isso se dá de que maneira? Muito provavelmente, amigos espirituais, né? Espíritos se aproximam deles, não necessariamente amigos, né? Dependendo da sua sintonia, com quem você está sintonizando. Então, os espíritos vão se aproximar de você e vão inspirá-lo a fazer determinada coisa. De acordo com o seu nível evolutivo, de acordo com a sua faixa de sintonia, você pode sintonizar com bons espíritos ou com espíritos não muito felizes que vão lhe inspirar coisas boas ou ruins, ou seja, de fora para dentro. Agora, a intuição é tudo aquilo que nós temos armazenado nos refolhos da nossa mente, né? No nosso íntimo, no nosso perispírito. E, eventualmente, nós iremos acessá-lo, se necessário, ao longo da nova existência. Mas, quando nós renascemos, nós, efetivamente, não temos esse acesso imediato a estes conhecimentos armazenados dentro de nós. Mas podemos demonstrar as chamadas tendências, né? Então, você pode, de repente, ter sido uma pessoa que, numa vida anterior, era uma pessoa bastante, digamos assim, violenta, agressiva, e nessa existência você, eventualmente, pode já demonstrar esta tendência.
Mas, como Deus é misericordioso e bom, ele nos oferece a oportunidade de renascer, esquecendo tudo o que fizemos em vidas anteriores e, sobretudo, no princípio da nossa existência, né, até os 7 anos de idade, o espírito, né, ele é mais facilmente moldado. Então, é nesse período, basicamente, que os pais vão começar a perceber as tendências inatas de seus filhos e, se elas não forem boas, vão trabalhar fortemente para contê-las, né? Ou eliminá-las, o que seria melhor, né? Então, conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados, né, nos séculos, aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. Também, né? Então, nós temos capacidades, nós temos potencialidades adormecidas dentro de nós. Capacidades, potencialidades que nós fomos naturalmente adquirindo ao longo das diversas existências. E nós podemos dizer que temos infinitos recursos, né, também que estão dentro de nós adormecidos e que podem passar toda a nossa existência carnal adormecidos. Mas, se de repente surgir uma determinada situação que nos exija aquele conhecimento já adquirido e que está lá dentro de nós em forma de intuição, nós poderemos acessá-lo de acordo com a emergência. Nós poderemos acessá-lo de acordo com a emergência. Vamos dizer que numa vida anterior você tenha sido uma pessoa que viveu como um habitante lá da floresta amazônica. Você era um caboclo que vivia ali, que conhecia aquelas situações de mata, uma coisa. Nessa existência, você já nasce numa cidade maior, longe da floresta, mas todos aqueles conhecimentos que você adquiriu durante a sua experiência, né, como alguém que era um habitante da floresta amazônica, aquilo ficou. E aí, um dia, se você tiver uma emergência, uma necessidade, como ocorreu anos atrás com a queda de um avião da Varig, né, na floresta amazônica, pessoas que estavam a bordo do avião, não necessariamente eram recordações de vidas pretéritas, né, usaram conhecimentos adquiridos nesta vida mesmo. Teve um rapaz, basicamente, que ele ajudou muito os sobreviventes do desastre, né, caminhando pela floresta, descobrindo situações para ajudar aos sobreviventes. Ele utilizou conhecimentos adquiridos nesta vida. Mas poderia acontecer que alguém, né, que tivesse esses conhecimentos armazenados dentro do seu espírito, numa situação tão emergencial como aquela, tivesse conseguido automaticamente acessar essas recordações, esses conhecimentos para utilizar naqueles momentos, né? No templo miraculoso da carne, em que as células são como tijolos vivos na construção da forma, né? Nossa alma, provisoriamente encerrada em temporário olvido, ou seja, em temporário esquecimento, mas não absoluto, porque se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência, é torturada por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se enquanto no mundo opaco em singulares e reiterados desajustes. Ou seja, o que ele diz aqui, quando nós estamos na carne, né, cada célula do nosso corpo é como se fosse um tijolinho na construção, né, do nosso corpo, da nossa personalidade e tudo mais.
e que o nosso espírito, né, alma, porque quando a gente está encarnado nós dizemos alma, e que a nossa alma permanece provisoriamente trancada neste esquecimento benéfico, envolta no véu do esquecimento, mas que não é, né, um esquecimento total. Por quê? Não é um esquecimento total, porque nós trazemos, como foi dito anteriormente, dentro de nós, os refolhos da nossa mente, um vasto patrimônio de experiências, de conhecimentos. Né? E ele diz aqui que a alma é torturada por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior. Ou seja, como nós não nos esquecemos totalmente, né, do que vivemos em vidas anteriores, do que possamos ter vivido no plano espiritual, é comum que, eventualmente, sintamos um pouquinho de melancolia, né, como nós temos até isso escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, em virtude das saudades que podemos vir a sentir da vida espiritual. Né? Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Olha que lindo, né? Olha que lindo. Então, você veja, dentro da grade dos sentidos fisiológicos, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Ou seja, mesmo com essas limitações nos nossos sentidos, o nosso espírito que está aqui dentro desta concha, como disse Emmanuel, né, com os seus sentidos muito limitados por necessidade evolutiva, né, ele tem muitas, mesmo com essas limitações, tem muitas oportunidades de trabalhar pela sua evolução espiritual. Ou seja, o nosso corpo físico ele não é um impedimento para a evolução do espírito. Ao contrário, ele deve ser visto como um instrumento que é dado ao espírito, um valioso instrumento, por sinal, que é dado ao espírito para que ele possa trabalhar as suas imperfeições morais de modo a evoluir na escala evolutiva. Né? É muito interessante. Vamos cumprimentar nossa querida Miriam Becker, que acabou de chegar. Boa tarde a todos, atrasada, mas cheguei agora da oficina mecânica. Ah, amiga, que bom que você chegou. Né? Não tem muito tempo, como disse aqui a Maria Inês, não tem muito tempo, né? Que nós iniciamos, depois você poderá assistir desde o início, porque os nossos programas ficam todos gravados, né, no nosso canal. Então, olha que interessante. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Ou seja, mesmo com os sentidos parcialmente embotados, nós podemos trabalhar bastante pela nossa autossuperação. Sob as constrições naturais do plano físico, o espírito é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Olha só isso, gente. Vamos ver aqui, palavra por palavra, praticamente. Então, sob, né, ou seja, embaixo dessas limitações naturais do plano físico,
sob essas limitações naturais que o espírito sofre quando está encarcerado no corpo físico, o que acontece com o espírito? Ele é levado, ele é obrigado a lapidar-se por dentro, ou seja, a se melhorar. Eu estou aqui, vamos dizer que eu estou fechada neste casulo. O que eu posso fazer? Eu tenho que melhorar as minhas condições onde eu estou, né? Ou seja, florescer onde estou plantado, né? Então, dentro, né, sob essas limitações, com essas limitações impostas ao espírito pelo corpo de carne, o espírito vai ser obrigado, ou seja, a se melhorar como ele pode, né? E, na verdade, isso, né, é justamente a razão de estarmos na matéria, né? Na matéria. E aí nós vamos estar em um corpo que não necessariamente vai ser aquele que a maioria das pessoas gostaria de ter. Um corpo bonito, um corpo saudável, mas o corpo, né, aquele casulo de carne que aquele espírito reencarnante precisa ter. Então, se foi uma pessoa, de repente, que foi muito bela em uma vida anterior, que usou essa beleza para fazer coisas não muito felizes, pode voltar em um corpo, né, desprovido totalmente de beleza. Né? Se foi uma pessoa que, de repente, usou mal a inteligência, o espírito pode vir em um corpo em que o cérebro não está em perfeitas condições. E, por isso, ele não terá condições de usar a sua inteligência, a inteligência do espírito, não conseguirá se manifestar porque o cérebro do corpo físico, onde aquele espírito está ali meio que enclausurado, não apresenta condições. Né? Se foi uma pessoa que falava muito, era muito prolixa, tinha muita capacidade de falar e de arrastar multidões consigo, mas que usou isso para o mal, esse espírito pode renascer em um corpo onde o aparelho fonador não vai funcionar. Então, por mais que ele tenha uma enorme capacidade de comunicação, uma enorme eloquência, ele não vai mais utilizar a voz para envolver as pessoas e sugestioná-las para práticas menos felizes. Né? Então, observe o que ele diz aqui, né? Sob as constrições naturais do plano físico, o espírito é obrigado a lapidar. Sim, porque se você, não é? Se você era inteligente, usou a inteligência mal e agora você passa toda uma existência com a sua inteligência ali reprimida, sem condição de externá-la para nada, muito provavelmente você internamente vai começar, você espírito, vai valorizar mais aquele dom da inteligência que você teve e que usou mal. Ou o dom da fala, que você também usou mal, que hoje você não consegue falar. Né? Então, sob as constrições naturais do plano físico, o espírito é obrigado a lapidar-se por dentro dele mesmo, a consolidar qualidades, afirmar, consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, será obrigada a estender-se, a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Ou seja, tudo o que esse espírito fizer deverá ser, é o que eu sempre falo, nós estamos aqui para nos tornar pessoas melhores, nada mais além disso. Não é para ficar rico, famoso, nada disso, mas é para nós nos tornarmos pessoas melhores. Então, é dentro deste corpo que Deus nos deu, que o nosso espírito imortal e imperfeito, cheio de mazelas, deverá
trabalhar para se melhorar, se aprimorar, se lapidar como um diamante bruto, pavimentando o caminho da própria elevação. Ou seja, lembrando, né, que a cada um é dado segundo suas obras, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, agora, neste momento, todos nós que estamos aqui encarnados estamos semeando. Estamos semeando para uma vida futura e estamos colhendo o que semeamos em vidas pretéritas. Então, se o que eu estou colhendo hoje não me agrada, eu tenho toda a oportunidade de semear outra vez coisas boas, para quando chegar a hora da minha colheita, numa nova existência, eu colher apenas coisas boas. Não é? E a minha estrada em direção à evolução espiritual, em direção à plenitude, não seja uma estrada tão plena de obstáculos e dificuldades. Ou seja, eu vou pavimentar a minha estrada como? Através das minhas boas ações, né? Através das minhas boas resoluções, através do meu relacionamento fraterno, amoroso, né? E bom com os meus companheiros de caminhada. É assim que eu estou preparando um futuro mais ditoso para mim, né? Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize no máximo os seus recursos no espaço e no tempo. Olha isso, gente. Essa frase aqui é muito boa. Olha isso, olha que frase. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos que o espírito tem, porque ele está no corpo de carne, seus sentidos estão bastante limitados. Então, quando no corpo de carne, né, os sentidos do espírito são diminutos, são exíguas, pequeninas frestas de luz, ou seja, em comparação com a capacidade sensorial do espírito quando liberto da matéria, o que nós conseguimos divisar com os nossos sentidos quando estamos, né? Ou seja, como o espírito está ali e os nossos olhos são aquelas festinhas por onde nós conseguimos ver o mundo. Quando sem o corpo de carne, eu, o espírito, vejo o mundo por todo o meu corpo. Mas, né, quando encarnado, né, e Emmanuel diz aqui, aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos, todos os nossos sentidos, são exíguas frestas de luz. Né? Exíguas frestas de luz, possibilitando ao espírito observações convenientemente dosadas. Olha isso, gente. Nós vamos ver pouco. Vamos ter acesso às informações obtidas com os nossos sentidos, que estão tolhidos e limitados. Vamos ter poucas informações, né? Por quê? Nossas observações serão dosadas a fim de que nós valorizemos ao máximo esses recursos, né? No espaço e no tempo. Ou seja, se hoje, se eu, como espírito, né, vejo tudo com clareza e nitidez, e quando estou encarnado, né, eu vejo apenas através dos meus olhos, às vezes pode ser que eu não veja muito bem e tudo mais, né, como se eu estivesse observando por pequenas frestas. O que eu vou fazer? O pouco que eu vejo, eu vou naturalmente valorizar, né? Eu vou aproveitar o meu tempo para ver o melhor número de coisas possíveis, né? Vou aproveitar o espaço e o tempo. Vou usar melhor as minhas vistas, já que elas estão limitadas.
Vou usar melhor os meus ouvidos, já que eles também estão limitados. É como se você tivesse a possibilidade de ouvir apenas por 5 minutos. O que você escolheria ouvir? Um funk ou uma bela música, de repente, clássica? Se você tivesse a sua visão também limitada a 5 minutos, o que você veria? A podridão dos charcos, das imundícies, da miséria? Ou você gostaria de ver, né, a beleza das flores, a beleza de uma noite estrelada? Exatamente. Né? Exatamente isso. Na existência carnal, o espírito encontra multiplicados meios de exercício e luta para aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Olha isso. Olha isso. Então, Emmanuel está nos dizendo aqui que é justamente aqui, na esfera carnal, quando estamos encarnados, em contato constante com diversos outros espíritos, em diversos níveis evolutivos, né, é que nós vamos encontrar múltiplos meios, né, de trabalhar, lutar, adquirir e fixar dons que eu preciso, ou seja, atributos, qualidades que eu preciso para poder respirar em mais altos climas. O que significa isso? Para que eu possa ir fazer jus a encarnar em planetas mais elevados, mais purificados, mais evoluídos. Né? Então, é justamente aqui, aprendendo a viver nesse planeta, de provas e expiações com os irmãos de caminhada, que eu vou aprender a ser mais paciente, amoroso, tolerante, compreensivo, resignado. E quando eu tiver adquirido essas qualidades, esses dons, né, eu então, de repente, estaria habilitado a ir respirar em outros planetas mais evoluídos, né? Respirar, como diz Emmanuel, em mais altos climas. Porque enquanto eu não tiver desenvolvido essas habilidades, essas qualidades, eu não tenho condição. Né? Eu não tenho condição de vida. É como alguém que quisesse muito entrar em uma faculdade, mas ainda estivesse por terminar o ensino médio. Se você não adquiriu determinadas habilidades, né, ou seja, se você não concluiu o seu ensino médio, como você quer passar para o ensino superior? Você não tem capacidade para isso. Não está habilitado. Então, você precisa ficar no ensino médio, aproveitar tudo que você pode adquirir em termos de conhecimentos, de dons que o ensino médio pode lhe oferecer para que você esteja habilitado a ascender ao nível, ao ensino universitário. Né? Não é perfeito isso? Essas colocações de Emmanuel são maravilhosas. Né? Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Assim também, pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na Terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Olha isso, gente. Como é que nós somos criados por Deus? Simples e ignorantes. Todos fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis.
né? Todos nós estamos fadados a atingir o nível de espíritos puros, né? De espíritos relativamente perfeitos, porque perfeito somente Deus é. Ou seja, nós temos dentro de nós em germe todas as condições, todas as qualidades. Porém, nós temos a necessidade de desenvolver essas habilidades, essas condições. Nós temos necessidade de criar as condições propícias para que essas qualidades que estão dentro de nós, esses dons que estão dentro de nós em germe, possam eclodir. Então, veja o que Emmanuel diz, pela necessidade também, né, de sublimação, o espírito, nosso espírito, vai atravessar extensos túneis de sombra. O que são esses extensos túneis de sombra? As dificuldades, os problemas que nós vamos vivenciar quando aqui encarnados. Que são verdadeiros desafios, né? Esses túneis podem ser traduzidos por relacionamentos difíceis, por dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, dificuldades de relacionamento, dificuldades de moradia, né? Esses são, né, os extensos túneis de sombras que, pela nossa necessidade de evolução, nós precisaremos atravessar enquanto estivermos aqui na matéria. Né? Porque são eles que irão nos conduzir a um nível evolutivo mais aprimorado. Né? E nós poderemos, através desse sacrifício, desse esforço pessoal, estender os nossos poderes, os nossos dons, ou seja, tudo aquilo que temos em germe dentro de nós, mas que precisa ser desenvolvido. Sofrendo limitações, o espírito improvisa novos meios para a subida aos cimos da luz, marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se ajuda. Olha isso. Ou seja, sofrendo limitações, o espírito tendo dificuldades, né? Enfrentando obstáculos e empeços na sua caminhada, ele vai desenvolver, improvisar novos meios para alcançar o que ele deseja. E aí, o que nós temos? O desenvolvimento da nossa inteligência. O desenvolvimento da nossa inteligência. Se Deus nos desse tudo, sem exigir que nós nos esforçássemos para conquistar, para conseguir, para descobrir, nossas mentes seriam extremamente atrofiadas. Nós somos espíritos que foram criados simples e ignorantes, mas nós somos perfectíveis. Nós temos dentro de nós todo um cabedal de possibilidades para evoluir, chegar ao ápice da evolução. Mas isso vai acontecer de acordo com o trabalho que cada um de nós desenvolveu. Não é? É por isso que nós observamos tantas diferenças aqui, embora sejamos todos espíritos ainda em estado evolutivo bastante ainda inferiorizado, mas você tem diversos níveis. Mesmo aqui, nós temos diversos níveis de evolução. Né? Eu costumo dizer que somos todos farinhas, somos todos dentro do mesmo saco, mas somos farinhas diferentes. Farinha de trigo, farinha de rosca, fubá, né? Somos diversas farinhas, mas somos todos farinhas. Né? Cada um com o seu esforço, com a determinação, com
a utilização da sua inteligência, do seu potencial, que é o mesmo potencial que Deus dá para todos os espíritos ao criá-los, são criados todos simples e ignorantes, mas é o esforço pessoal de cada um que vai determinar as diferenças que nós observamos aí. Foi Deus que nos fez diferentes? Não. Deus nos fez todos iguais. Mas cada um vai desenvolvendo as suas habilidades de acordo com o seu esforço pessoal. Não? Cada um vai recebendo segundo suas obras. Então, é muito interessante. E é interessante, nós observamos no Evangelho, segundo o Espiritismo, se não me engano, no livro dos Espíritos, não me recordo bem qual dos dois, em que diz que se fosse dado transformar todos os homens, dividir toda a riqueza do mundo em partes iguais, entre todos os, atualmente, creio, 8 bilhões de habitantes da Terra, logo, essa igualdade estaria perdida. Por quê? Porque nem todos os homens são tão esforçados uns contra os outros. Trabalhadores, né? Exercitam sua inteligência, são empreendedores de uma maneira igual. Cada um vai desenvolver as suas habilidades natas segundo a sua vontade. Embora todos tenham habilidades, né? As mesmas habilidades. Só que uns vão querer desenvolver mais do que outros. Isso é necessário, não é, gente? É necessário, porque se todo mundo quisesse ser engenheiro, como é que seria a gente ser médico? Ou se todo mundo quisesse ser médico, como é que seria ser engenheiro? Né? E por aí vai. E se ninguém quisesse ser professor, como é que a gente ia aprender? Né? Então, é muito interessante isso. Então, o homem, sofrendo limitações, improvisa novos meios para a subida aos cimos da luz, marcando a própria senda, o próprio caminho, com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se agita. Ou seja, quando nós vamos passando pelas dificuldades, de acordo com aquilo que a gente vai vivenciando, de acordo com as experiências que nós vamos passando, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos obtendo uma maior compreensão do local onde nós estamos vivendo, das condições, né, em que a gente está. Né? Sobretudo com o conhecimento espírita, né, que nós sabemos que cada um é dado segundo suas obras, que cada um está aqui colhendo aquilo que plantou. Né? Então, quando a gente entende isso, se eu estou passando por isso, por aquilo, é porque eu preciso passar para evoluir. Se eu estou passando por tal ou tal dificuldade, é porque eu preciso passar, porque eu criei essas condições para mim hoje, em virtude do que eu fiz ontem. Né? Torturado pela sede de infinito, o espírito cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. Né? A dor que repreende, ou seja, a dor que educa, a dor que é mestra. E o trabalho do bem, que vai torná-lo um espírito melhor. Né? Então, nós queremos chegar ao infinito, queremos chegar à plenitude, queremos chegar ao ápice da evolução possível. Sim. Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou crescer moral espiritualmente? Através das experiências dolorosas que eu terei que vivenciar em virtude do que eu fiz, né? E através do trabalho correto, né? Persistente, que eu também farei, e esse trabalho irá me tornar um espírito melhor. Né? As faculdades sensoriais são insignificantes réstias de claridade, encerrando-lhe leves notícias do prodigioso reino da luz. Né? Assim como mencionamos um pouquinho antes, né? O espírito, quando está
fora do corpo físico, ele tem todos os seus sentidos muitíssimo ampliados. Mas, quando está no corpo de carne, os seus sentidos ficam circunscritos à região onde esses sentidos se manifestam. Então, né, as nossas faculdades sensoriais são insignificantes diante das faculdades sensoriais do espírito. São como se a gente tivesse réstias, né, de claridade. Ou seja, aquilo que eu falei, como se a gente enxerga como se estivesse observando com uma frestinha na porta. Né? A gente não enxerga muito bem, a gente enxerga apenas o que pode ser visto por aquela frestinha. Então, as faculdades sensoriais são insignificantes réstias de claridade, descerrando para o espírito leves notícias do prodigioso reino de luz. Ou seja, a gente tem uma leve ideia do que é o mundo espiritual, do que nos espera, se nós soubermos bem viver essa existência. Né? Se nós soubermos aproveitar esta encarnação, a encarnação que nos foi dada, a oportunidade que nos foi dada mais uma vez, se a gente souber aproveitá-la dessa vez. Né? E assim, quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal, que o aprisiona temporariamente no desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco o espírito vai descer as asas de amor e sabedoria, com que mais tarde desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. Olha que lindo esse parágrafo final de Emmanuel, gente. Quanta poesia! Emmanuel nos diz, né, que quando o nosso espírito souber utilizar estas sombras, essas dificuldades que nós enfrentamos aqui na matéria quando estamos encarnados, né, nós vamos conseguir, né, utilizando essas dificuldades, essas sombras, nós vamos conseguir desenvolver habilidades divinas, né, através da meditação, através das atitudes, dos atos bondosos, né? E com isso, desenvolvendo essas habilidades, com esse bom viver, nós iremos o quê? Alegoricamente, tecendo, né? Tecendo as asas com que nós iremos voar em direção à eternidade. As asas do amor, a asa da sabedoria. É aquilo que a gente fala, né? Que nós, como espíritos, temos como que duas asas, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Atualmente, nós temos a nossa asa da intelectualidade muito mais desenvolvida. Mas se nós soubermos, nos diz aqui Emmanuel, se nós soubermos bem utilizar as experiências que a vida na matéria nos proporciona, mesmo que sejam experiências difíceis, experiências desafiadoras, experiências dolorosas, se nós soubermos bem viver, nós conseguiremos tecer as asas do amor, da sabedoria, né? Amor e sabedoria, intelectualidade e moralidade, né? E nós, com as quais nós poderemos alçar voo em direção à plenitude, em direção à nossa vida de espíritos evoluídos, né? Muito bem, pessoal. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise, né? Da nossa interpretação. Porque eu, como falei para vocês no início do nosso estudo, a cada texto de Emmanuel, nesse livro fantástico que é Roteiro, eu encontro mais e mais oportunidades de conhecimento, né?
de ampliação da minha capacidade de compreender o mundo em que vivemos. E a maravilha que é a nossa doutrina espírita, que nos descerra, né, toda a verdade a respeito de nós mesmos, toda a realidade a respeito de nós, espíritos imortais, vivendo um curtíssimo período aqui na matéria, né? Envoltos nesse casulo de carne, para que possamos efetivamente nos tornar espíritos melhores. Boa noite para todos. Maria de Fátima está nos dando aqui boa noite, gratidão, boa noite, Fátima. Uma boa noite para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.